nosso, pós-doutorando aqui na antropologia. Daí eu acho que a gente pode começar o debate. A ideia é que seja 20 minutos de intervenção, de abertura, né, disposição dos debatedores, daí a gente abre para perguntas, para bloco de perguntas, depois volta para um fechamento. Então, eu tenho um problema de horário, porque eu dou aula às 7h30, eu nunca atraso para os meus alunos, então eu vou ter que sair assim 7h25 estourando. Então eu proponho que eu seja o primeiro, eu até vou falar até mais brevemente que eu puder, para poder ter a oportunidade de ouvir os colegas, ainda mais que é uma... Marcelo a gente já esteve junto na semana passada, né, no simpósio sobre a ayahuasca, mas o Oswaldo faz, enfim, muito tempo que eu não tenho a oportunidade de explicar, e então vai ser um prazer. E o Sérgio também, né, que a gente teve também uns dias, né, Sérgio? Deixa eu só abrir essa água aqui para... Claro, eu vou. Bom, então, boa noite a todos, né? Esse tema hoje sobre a questão do simbolismo com as drogas, eu acho que remete em primeiro lugar à ideia de que existem dois tipos de produtos da cultura material humana que são ingeridos. E esses produtos são os alimentos e as drogas. Eles invocam um princípio que o sociólogo da alimentação Claude Fischler chama de princípio da incorporação. Eles são os únicos que o corpo consubstancia e, nesse sentido, torna parte da sua própria substância. Nesse sentido, eles são as principais necessidades da humanidade e eles têm uma espécie de fronteira fluida que não é claramente distinguível em todas as culturas, a diferença entre alimento e droga. E eles foram certamente o maior repertório de simbolização que a humanidade teve, enfim, acesso. Como dizia o Lévi-Strauss, os alimentos eles não servem apenas para comer, eles servem para pensar. Então, os alimentos, assim como as drogas, servem para fazer categorias classificatórias, categorias valorativas, categorias cognitivas. Eles têm um efeito que, antes de tudo, é psicossomático. Porque o efeito deles é, em primeiro lugar, uma objetividade, digamos assim, material, nutricional ou farmacológica. Também havendo aí toda uma distinção muito fluida, porque o efeito, por exemplo, do álcool ou do próprio açúcar é ao mesmo tempo calórico nutricionalmente, mas traz também uma repercussão psíquica, uma certa elevação espiritual. Uma população, inclusive, com muito pouco acesso ao açúcar, tem uma ingestão de açúcar um ânimo assim, maior, quase psicoativo. Então, se esses produtos todos são o principal repertório de constituição de símbolos, porque eles são os mais ligados à vida corporal e às necessidades imediatas da sobrevivência humana, e servem mais do que para nutrir, para pensar, eles são a base de quase todos os sistemas simbólicos estruturados, a começar pelos religiosos. Uma boa parte das representações religiosas está ligada aos alimentos e às drogas, ao ciclo da colheita, daí a presença, enfim, na cultura clássica de Deméter e Ceres, a presença de Dionísio e Baco. E eles são organizados, enfim, como elemento de representação simbólica em base a todos os elementos que fazem parte da narrativa religiosa. Há uma outra forma de representação dessas substâncias que não é mais exatamente religiosa, que é a visão organicista, que emerge na tradição ocidental com Hipócrates e Galeno, que passam a ver o efeito das substâncias no corpo não a partir de uma relação, enfim, com o sobrenatural, com a divindade, mas essencialmente a partir de uma relação entre elementos micro e macrocósmicos organizados num sistema quaternário, que é o sistema que vai organizar toda a teoria dos humores e toda a teoria dos 4 elementos que se relacionam. E as drogas ou alimentos são, antes de tudo, substâncias com virtudes específicas de secura, ou de umidade, de calor ou de frieza, que vão organizar a vida do organismo.
Então, a distinção entre remédio e alimento também não é, digamos assim, uma distinção ontológica na tradição hipocrático-galênica. Esse sistema, inclusive, vai ser muito importante em toda uma articulação do pensamento que vai ser baseado na ideia da semelhança, na doutrina das assinaturas, que o Foucault, nas Palavras e as Coisas, identifica, enfim, como o momento de clivagem, né, na passagem de uma estrutura de pensamento para outra, que vai ser a estrutura moderna, classificatória, mais, enfim, etc. Agora, tem uma terceira forma de simbolização que as drogas constituem, além dessa religiosa e além dessa, digamos, organicista fisiológica da tradição medicinal. Que é bom dizer que a tradição religiosa é também medicinal, porque a própria distinção entre essas funções não é enfim, facilmente distinguível, separável numa série de civilizações. O efeito da teurgia, que é a ideia de uma ação eficiente sobre a natureza, que pode ser vista como magia, é, enfim, a faculdade de todas as formas de cura nos sistemas tradicionais, que tem, enfim, nesses fármacos um elemento central. Para ir avançando na medida que o tempo é curto, há uma terceira forma de simbolização muito mais presente nos nossos tempos, que é aquela que está ligada à constituição da droga, assim como do alimento, como fenômeno mercantil, e que ocorre a partir, obviamente, da constituição do sistema capitalista, enfim, do sistema mundo, da expansão do Ocidente, da Europa, a partir da era das navegações, tendo como veículo exatamente essas substâncias, que é o que anima a expansão, são o motor da expansão europeia. Enfim, as especiarias inicialmente, depois o açúcar associado às bebidas excitantes, como o café, o chá, o chocolate, também o tabaco. Todos esses produtos vão ser as bases da constituição da própria sociedade mercantilista e também do Estado moderno, que tem toda a sua organização fiscal em torno da arrecadação, em torno desses produtos. Nessa época podemos dizer, portanto, que as drogas, assim como os alimentos, se tornam mercadorias. Enquanto mercadorias, eles têm, digamos, todas as mercadorias no sistema capitalista vão ter um elemento simbólico intrínseco, que é o fato de que elas ocultam a constituição do seu valor. E isso é algo que ocorre independente da mercadoria. O Marx, no início do Capital, cita o economista Nicholas Barbon para dizer que todas as mercadorias respondem a necessidades humanas. Não importa se do estômago ou da fantasia. É a citação que ele faz de Barbon. Podemos dizer que certamente todas as mercadorias, ao mesmo tempo, sobretudo essas que são as ingestas, ou seja, as que são ingeridas, atendem a demandas do estômago e da fantasia ao mesmo tempo. Todas são psicossomáticas nesse sentido. Agora, nessa característica mercantil, a necessidade da reprodução ampliada do sistema capitalista investe esses produtos de um elemento de compulsividade que não é intrínseco apenas ao seu efeito farmacológico, ou seja, a ideia da dependência ou do vício, embora seja mais presente em alguns fármacos, como os opiáceos, não é um traço intrínseco do produto, é muito mais uma compulsão da dinâmica da sociedade capitalista, que tem uma espécie de pletora, de hipertrofia autotélica, poderíamos dizer, que está ligado à expansão, enfim, abusiva, desmesurada, excessiva do consumo dessas substâncias. Enfim, para concluir, eu queria dizer que nessa fase mercantil, além delas serem, como todas as mercadorias, imbuídas, enfim, de todo esse elemento quase que fantasmático da mercadoria, que Marx descreveu no capítulo sobre o fetiche e tal, elas têm um elemento em particular, que é o efeito placebo. Quer dizer, o elemento da expectativa, poderíamos dizer assim, que é uma expectativa ao mesmo tempo de uma crença no efeito e de uma construção cultural. Enfim, aquilo que o Lévi-Strauss falava da eficiência simbólica, o feiticeiro e sua magia, do campo de força entre o agente, o que é o veículo da cura, por exemplo, no processo de curandeiro, e o campo de força da própria sociedade, todos crendo no efeito, aquele efeito se constata. Essa característica, enfim, da expectativa do placebo, eu acho que ela é muito acentuada hoje em dia pelos mecanismos da indústria cultural ligados à publicidade, que se constituiu quase que como uma doutrina da veiculação das drogas. O John Watson, por exemplo, behaviorista, que foi trabalhar para uma agência de publicidade nos anos 20, 30, que se tornou o grande
propagador do consumo dos cigarros, sobretudo entre mulheres, fazendo toda uma campanha muito bem sucedida. Quer dizer, e todo o glamour, digamos assim, que vai se constituir em torno desses produtos, que também são chaves no século XX, estão ligados a essa expectativa criada, enfim, é quase que um efeito placebo que se multiplica. E aí é importante também ter presente aquela reflexão do Philippe Pinhari, num livro chamado Que é o Remédio, um objeto estranho entre a sociedade, o mercado e a ciência, para mostrar como eles são manipulados em circuitos diferenciados que passam a constituir a sua forma de valoração simbólica. Ou seja, algumas são remédios, que são vistos como os melhores benefícios que a humanidade teve, todas as donas de casa, enfim, prezam isso para o bem-estar das suas famílias, etc. Outros são drogas, vistos como elementos demoníacos que trazem intrinsecamente um potencial de compulsividade que é incontornável, todos vão se tornar escravos do vício. E depois tem um outro tipo que são substâncias consideradas lícitas para uso recreacional, como, enfim, álcool, café ou mesmo tabaco. Essa divisão nos três circuitos é, na verdade, uma divisão simbólica. Ela não corresponde, e claro, com efeitos materiais muito concretos, mas ela não corresponde a uma objetividade farmacológica do efeito dos produtos. E, bom, eu acho que eu já avancei bastante, eu concluiria por aqui, fazendo só um retrospecto. Eu acho que a gente tem que ver, então, uma fase de simbolização ligada à esfera do divino, à esfera do religioso, uma segunda ligada a uma visão mais organicista, fisiológica, e uma terceira, essencialmente ligada ao potencial econômico e às, digamos, representações ideológicas que se dão em torno de circuitos diferenciados de circulação na época da sociedade mercantil. Bom, concluo, como eu disse, eu estou com um tempo limitado, então se depois eu não tiver condições de permanecer durante o debate, se qualquer pessoa quiser depois me procurar para a gente conversar, tal, mas eu espero que dê tempo, pelo menos, para ouvir as primeiras perguntas. Tal. Obrigado. Será que alguém quer fazer pergunta diretamente para o Henrique? Porque daí não, é melhor circular, porque eu queria também ouvir os colegas. E os colegas também podem comentar. Faz todo mundo falar, que eu acho que dá tempo ainda, ó, são 6h30. Temos 1 hora ainda para eu sair. Então vai ser interessante porque eu vou entrar mais ou menos por dentro da tua fala e vou continuar, né? Você falou dessas 3 instâncias e uma coisa que é o link com o que eu quero falar é... Bom, antes de começar, antes de me empolgar e começar a falar, eu queria agradecer o pessoal pelo convite de estar aqui participando. Então, é legal estar falando com um público diferente. Bom, e uma coisa que você ressaltou que algumas dessas substâncias, não a substância em si, mas que acabam tendo pessoas que têm problema de dependência, né? De compulsão, de uso de uma forma desenfreada e descontrolada de alguma dessas substâncias, e que essa dependência não está intrinsecamente ligada à substância em si, né? Mas está ligada a todo um contexto social. E eu vou estar falando exatamente num ponto que é o meio que apagar fogo com fogo, que é o uso exatamente de psicoativos para poder estar tratando dependência. Hoje em dia vem se falando, e na semana passada a gente teve a chance de ter aqui um encontro que estava tratando basicamente sobre o uso de ayahuasca para tratamento de dependência, mas definitivamente isso não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo. Por exemplo, na década de 60 existia uma revista chamada Psychedelic Review nos Estados Unidos, e em 63 eles publicam um trabalho de revisão onde está sendo feita uma revisão, estão sendo revistos artigos que são de 59, 62, até de 1958, artigos que estão trabalhando com a ideia de se usar LSD para tratar o alcoolismo. Então, quer dizer, se em 58 está saindo um artigo falando sobre LSD e alcoolismo, você pode pensar que isso está sendo feito pelo menos desde o final da década de 40. Né? Eu não tive acesso aos artigos direto, não tive acesso à Psychedelic Review de 63, mas
Mas quer dizer, se esses artigos são de 58, você pode pensar que até o cara escrever e tal, tá com material suficientemente grande na mão, esse trabalho já estava acontecendo pelo menos desde o final da década de 40. Então você tem pelo menos desde essa época que já se vem usando substâncias psicoativas para tratamento de dependência. Se a gente dá uma olhada rápida assim, na literatura que tem por aí, a gente vai ter uma série de substâncias que já foram utilizadas no tratamento de dependência. A ayahuasca, a cannabis já foi utilizada, tem artigo falando sobre o uso de cannabis para tratamento, inclusive, de dependência de crack. O peyote, iboga, o peyote é um cactus, e a iboga é um arbusto que dá na África, e a raiz está sendo utilizada para tratar principalmente dependência opioide e o LSD. Existem basicamente duas formas, até então, na literatura vem sendo descrito duas formas de administração de tratamento, de utilização de psicoativo em tratamento. Ou você tem uma forma que é denominada psiquedélica, onde são administradas doses grandes de psicoativos em poucas vezes para tentar tratar. A iboga é uma situação dessas, o cara toma uma dose grande de iboga e passa 24 ou 30 horas sob efeito da substância, e o cara consegue passar pelos 6 meses sem sentir necessidade de voltar a usar heroína ou seja lá qual for o opioide, mas principalmente heroína. É uma coisa bem interessante que ela corta a crise de privação, mas enfim, o cara de tempos em tempos ele tem que ficar voltando na iboga para poder estar segurando o processo de dependência. E um outro caminho que é chamado de psicolítico, onde pequenas doses de um psicoativo são administradas. Isso é feito juntamente com psicoterapia por um tempo grande. Então é um processo que vai acontecendo. O cara realmente não toma uma dose grande o suficiente para ele entrar em êxtase ou ter grandes viagens psicodélicas, mas aquilo vai devagarinho fazendo efeito, e junto com o processo psicoterapêutico a dependência vai sendo trabalhada. O problema é que se você tira o LSD fora dessa lista aí, que está a cannabis, o peyote, a iboga, e esses... na verdade, o que vem acontecendo é que vem surgindo um outro modelo. Talvez não a iboga está seguindo bem o esquema psicodélico, mas se você pega o LSD, principalmente o peyote, a ayahuasca, você está vendo surgir um terceiro tipo de tratamento que na verdade não tem um nome. Eu estou chamando de modelo nativo, que é feito através do uso de grandes doses por longo tempo. Ou é o cara participando num ritual numa igreja, ou que seja lá em Taquiwaze, onde não é uma igreja, mas o cara passa um ano internado lá dentro e ele faz várias cerimônias de ayahuasca, não só de ayahuasca, mas tem de outras plantas durante todo esse tempo. E esse é um modelo que está surgindo aí que não encaixa nos dois rótulos anteriores. E na verdade você vê modelos, como está falando como Taquiwaze, que está tendo uma mistura, doses grandes por longo tempo, outras plantas, psicoterapia também, então você vai vendo um monte de coisa acontecendo junto, realmente desenhando uma nova via aí de tratamento. Saindo um pouco dessa questão de quem tá tratando, quais são os modelos, quais são os rótulos que a gente está utilizando para classificar esses tipos de tratamento. Uma coisa que é central é a questão da experiência. A experiência que o cara tem, que a pessoa, que o dependente tem, quando ele está sob efeito ali da ayahuasca durante aquela cerimônia. É uma coisa que, quando eu falei lá no encontro, e que causou um pouco de incômodo ao pessoal que era das igrejas que faziam tratamento, foi que tinha muita gente que principalmente na primeira experiência, ele não conseguia diferenciar a onda, a sensação da experiência que ele tinha sob efeito da ayahuasca e a onda, a sensação subjetiva que ele tinha sob efeito do crack. Eu não usei crack, realmente eu não sei, não tem como comparar. Mas me parece que a princípio seriam situações diferentes. Mas essas pessoas, no primeiro momento, não conseguem fazer essa diferenciação. Várias vezes a coisa da paranoia, a coisa da perseguição que eles tinham quando eles estavam fumando crack, eles tinham quando eles estavam usando a ayahuasca.
né? E isso incomodou bastante o pessoal na plateia lá, porque, principalmente o pessoal das religiões, porque eles acharam que eu estava dizendo que crack era a mesma coisa que ayahuasca e tal, e a princípio não é. Né? Tudo bem, o crack em si não é responsável pelo processo de dependência, mas ele tem seu poder de agência, né? E se pudesse hoje a gente estar vendo nascer, sei lá, uma religião baseada no crack ou na cocaína, como quem viu aquele programa da gente viu o Lobão fazendo essa pergunta que tem um ano e meio atrás, e perguntando para quem estava lá, era a Sandra Goulart, e perguntando para ela assim, então vamos abrir uma igreja, né, baseada na cocaína. Se tivesse que existir, isso já tinha existido, né? Ainda que você tenha, não exatamente uma religião, mas um uso sagrado da coca há milênios nos antes. Mas se você tivesse que ter uma religião, uma coisa assim baseada em seu uso dessa substância, já tinha acontecido. Essa não é a questão, né? A substância não é responsável em si pela dependência, mas ela também tem o seu poder de agência e ela também tem os seus limites, né? E aí é um jogo complexo que você tem entre todo um contexto cultural que gira em torno daquela substância, todas as propriedades fisiológicas bem dentro do esquema que o Henrique colocou, né? Bom, a ayahuasca tem essa... Opa, já? Bom, vai dar, não vou nem esquecer que eu esqueci porque não vai dar. A ayahuasca tem esse potencial, né? Principalmente porque ela desperta uma série de experiências, e porque ela está sendo usada num contexto ritualizado, né? Mesmo quando você está, por exemplo, dentro de Itaquioase, que não é uma igreja, ou quando você está aqui dentro do Brasil, que paradoxalmente um dos centros de tratamentos não usa ela dentro de um ritual, mas o primeiro uso não é feito dentro do ritual, mas em seguida a pessoa é feito várias tentativas de levar essa pessoa para dentro da igreja. Então eu costumo dizer que o tratamento se dá dentro da igreja, o tratamento se dá dentro de um contexto religioso, né? Mas independente de você ter a religião ou não, você tem um uso que é ritualizado, né? E esse uso ritualizado forma uma estrutura, né? Que permite que o cara transite entre algumas instâncias da experiência que tem a possibilidade de levar a pessoa para sair do processo de dependência. Esse caminho seria o primeiro lá, a paranoia, né? O medo, o reviver o medo, sabe, o perigo, que é uma coisa que é constante, né, para o cara que fuma crack, para o cara que está nas ruas, para o cara que está passando, que já passou vários, sabe, apertos, porque está usando substâncias ilegais, ilícitas, né? Pode ser que um dia, se a gente tivesse as substâncias legalizadas, talvez essa etapa do processo desapareça, né? Mas isso só chegando lá na frente para a gente saber. Então o cara passa por reviver esse processo de paranoia, de medo, mas em seguida ele entra numa outra instância, que é a instância do arrependimento, é a instância da culpa, sabe? A instância do peso, né? É a instância que ele para de olhar para si, olha para o lado e fala assim, nossa, o que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com a minha vida? Mas o que eu estou fazendo com a minha família? O que eu fiz com a minha família? Como é que eu destruí isso tudo? E se parasse aí também ia continuar tendo um problema, né? Porque esse processo de culpa, você começa a se lamber as próprias feridas, normalmente te leva de volta para a dependência de novo. E aí entra num processo de reconstrução, que aí o que eu acredito é que só o uso ritualizado que proporciona, que é realmente do cara ter a chance de reconstruir a vida dele, né? Não só pelo uso da ayahuasca em si, mas muito em função do ambiente onde ele está. Uma crítica que eu tenho, por exemplo, ao modelo adotado por Itaquioase, que é essa clínica no Peru, é que depois que o cara sai de dentro do tratamento, ele volta para o mundo. Ele não tem um processo de... Não que não tenha um processo de reinserção do cara na sociedade e tal. No final do tratamento a pessoa vai procurar emprego, né? Vai voltando para a sociedade novamente. Mas quando acaba o tratamento, corta o vínculo dele com a clínica e ele volta para onde quer que ele more, né? E por isso a impressão que eu tenho é que Itaquioase tem uma taxa de recaída maior do que tem, por exemplo, os lugares aqui no Brasil. Onde a pessoa, depois que ela consegue completar o tratamento dela, ela vai ser reinserida num novo contexto de vida, né? É religioso, sabe? É uma crítica, por exemplo, que o diretor de Itaquioase faz, é que ele troca a dependência das drogas pela dependência da religião, mas eu nem sei se é o caso de discutir isso,
Porque, legal, ainda que o cara esteja dependente de religião, ele está dependente de uma coisa e está construindo a vida dele. Né? E eu não sei se é por aí o caminho para dizer, não, então o modelo que utiliza a religião não é legal. Né? Não está tratando... Mas até que ponto o cara consegue realmente, num ano que ele fica em Itaquaquecetuba, ele consegue superar todos os problemas dele e passar por dentro do tratamento inteiro. Né? Enfim, são questões que ainda estão bastante abertas e que precisa de gente que vai atrás pesquisar. Eu passei por esses lugares, fiz pesquisa lá, mas o meu trabalho de campo sempre, todos eles foram muito pequenos. Eu já estou no pós-doutorado, não dá tempo mais de fazer um processo de imersão, né, de campo para valer, de passar um ano lá nos lugares. Mas são lugares realmente muito ricos e que quem se aventurar, se meter nessas roubadas aí, vale a pena. Vale a pena, vai tirar um material muito legal, vai dar para fazer um trabalho muito interessante. Bom, deixa eu ver. E uma coisa que tem bastante interessante dentro desse processo com a ayahuasca são realmente as experiências. A pesquisa que eu fiz era no papel das mirações, das visões que a pessoa tem com a ayahuasca. O quanto aquilo ajuda no processo de recuperação da dependência. E, por exemplo, Itaquaquecetuba tem as visões são centrais, né? Tem todo um processo de estudo das visões, tem todo um processo de trabalho psicoanalítico em cima das visões. Então tem oficinas onde os caras sentam, desenham as visões, contam as visões, e tem um psicólogo lá que vai ajudar a analisar e vai ajudar a trabalhar em cima daquilo que a pessoa está vendo. Mas o mais curioso é que a verdade é que as visões são só um passo dentro desse processo. Então, quer dizer, a experiência com a ayahuasca é um passo dentro do processo de tratamento da dependência, porque, na verdade, como eu estava falando, o mais importante é o processo de reconstrução do cara. Então, quando ele está no tratamento, ele tem que começar a passar por uma questão que é central, que é a convivência com os pares, né? A convivência com as outras pessoas que estão no processo de tratamento de dependência junto com ele, que estão purgando também um monte de coisa da vida delas, estão botando para fora um monte de medo, um monte de problemas, né? E só que o problema de um bate de frente com o problema do outro e eles têm que aprender a contornar. Quando a gente está aqui do lado de fora, é bem simples, né? Fazer esse contorno aí. Simplesmente você foge para dentro, outro uso de alguma coisa ou de algum lugar, e você não precisa estar convivendo. Quando você está num ambiente fechado, que você não pode sair, que são esses ambientes do tratamento, você tem que confrontar aquilo. E você tem que aprender aos poucos a ir contornando quando você está diante de uma situação que não lhe é agradável, para a qual você não pode simplesmente virar as costas. Né? Então é um tripé, é um trinômio, né, que na verdade é a reinserção na sociedade, né, e a reinserção num contexto diferente, sim a experiência da planta, e é também a coisa de você ter que lidar, né, com os seus problemas de forma direta. Então, quer dizer, mais uma vez, na verdade, o que a gente está vendo é um processo onde a droga em si, né, a substância, eu estou colocando droga, substância psicoativa de uma forma geral, ela nunca está isolada, ela nunca está sozinha, e o uso dela não é descontextualizado, e o efeito dela não é descontextualizado do entorno. Né? Teve uma fala no primeiro dia do encontro que foi sensacional, uma das melhores falas para mim, que foi do Walter De Luca, que foi um cara que trabalhou por muito tempo com morador de rua, e ele já está coroa, ele já não está fazendo mais esse tratamento, e que vinha todo mundo, foi no dia onde estavam todos os centros de tratamento se apresentando, o pessoal falando, e o pessoal dizendo, porque os dependentes, e eu tenho a técnica tal, e não sei o que, e o Walter virou e falou assim, é muito fácil vocês ficarem daqui dizendo assim, nós, os bons, e eles, os fudidos que estão lá fazendo tratamento. Né? E a verdade não é essa, a verdade é que só existe o pessoal que é dependente porque tem a gente que está do lado de cá tratando, só existe eles que são dependentes porque tem a sociedade que construiu essa dependência. E que na verdade, quando você se mete a fazer tratamento de dependência, você está tratando a si mesmo. Né? Não sai dessa posição prepotente que está acima tratando o coitadinho que está lá embaixo, porque não é assim. Né? Então, quer dizer, voando assim bem rapidinho, a ideia central por trás disso tudo é isso, que a substância não está sozinha no mundo. Né? A substância não é fruto, né, não cai de paraquedas e tem uma ação soberana e total na mente de ninguém. Né? É toda uma história que rola em volta, onde ele é mais um dos agentes. Obrigado. Acho que
há uns 30 anos atrás, eu era um aluno aqui do departamento de filosofia. E então, a gente fez tinha um centro cultural de artes, né? Uma comissão artística, né? E a gente sentou e pensou, o que a gente vai fazer de interessante aqui, né, sobre artes? E aí surgiu a ideia da gente fazer um debate sobre a descriminalização da maconha. Então, em 1980, mais ou menos, era uma questão já bastante discutida, né? Inglaterra, Estados Unidos, claro, né? Mas não tinha tido muito essa preocupação no Brasil de fazer uma coisa mais organizada, né? A ditadura já tinha terminado e, não, na verdade, a gente ainda estava na ditadura, no finalzinho dela. Enfim, então a gente sentou e, por acaso, uma das colegas nossas era amiga do Jorge Maltner, uma groupie, né, dele. E ela convenceu ele a participar, então, do debate que a gente organizou aqui no auditório da História. Então, foi um debate que, surpreendentemente, lotou, né? Tinha, assim, 300 pessoas, mal cabia na sala, né? Por causa do Jorge Maltner, lógico. E tinha também outras pessoas, o Breda, que era um deputado. Josimar Melo. Josimar Melo estava... Ele falou, é? Ele falou pela Liga Luta. Pronto. Contra E a gente fez, na verdade, um documento, né? Isso foi transcrito. Eu tava. E, inclusive, acho que, eventualmente, deve haver algum site aí que a gente podia, talvez, colocar esse material, que eu acho que é um debate interessante para colocar na internet. Eu tenho aí um dos últimos exemplares aí da transcrição do debate, né? Então, com isso, né, meio que sem querer, a gente começou a se envolver com essa questão de fazer um movimento pela descriminalização da maconha. Eu lembro que o jornal, o Repórter, né, comprou essa bandeira. Aí o que aconteceu foi que começaram a jogar bomba nas bancas de jornais contra a imprensa nanica, né, que havia vários jornais, movimento, e um punhado de jornais chamada imprensa nanica, que fazia uma oposição bastante criativa, né, de todos os lados ao governo. Então, com esses atentados, eles tiveram que as bancas não vendiam mais desses jornais. Então, isso, né, prejudicou, o jornal Repórter acabou fechando, e, enfim. Então, o clima era mais ou menos esse. Não era um clima realmente de guerra, não era uma coisa, não era como tinha sido antes, né, na época da guerrilha e tudo mais. Era uma coisa mais tranquila, né? Mas havia ainda, né, a ditadura e os estudantes querendo abrir novos espaços. Então, meio sem querer, a gente começou a organizar eventos, né, na PUC de São Paulo. A gente organizou uns 2 eventos. Então formou-se um grupo, né? Uma das coisas que foi feita foi criar uma assessoria jurídica, cuja a ideia era a seguinte, né? A pessoa fumando maconha, ela era pega pela polícia, e poderia acontecer 2 coisas. Se ela fosse pobre, ela apanhava, podia ir para a cadeia, podia ser usada, né, como bode expiatório para alguma coisa. Se ela fosse classe média alta, rica, etc., ela, enfim, era subornada, né? Tipo, dava uma grana para a polícia, né? Isso era uma coisa comum na época, parte da cultura da época, hoje em dia não é tão comum assim. Então a ideia era, se você for pego, liga para esse advogado, né? Que é o Alberto Toron, que é conhecido aí como advogado aí da outra clientela. E ele ia lá e dava uma assessoria, né, ajudava a família e o cara a fazer as coisas certas para se livrar da prisão. Um momento legal também, interessante, foi quando a gente resolveu fazer um manifesto, né? Então a gente foi lá na casa do Marcelo Paiva, né, que viria a se tornar um escritor depois, e começamos, quais são as nossas reivindicações, são essas, e começamos a digitar lá na máquina de escrever, né, pela mão mesmo. E aí, passou-se aí o tempo, aí, claro, né, vamos fumar umzinho, né? Então a gente fumou, né,
E aí, lógico, que a gente não conseguiu terminar, né? Ninguém conseguiu terminar aquele texto, né? E, claro, a maconha, né, tem essa questão, né? Ela limita, né? Ela deixa nossas capacidades intelectuais limitadas, né? Ela, em certo sentido, ela emburrece, né? Enquanto a gente está fumando, tem coisas que a gente não consegue fazer tão bem, apesar dela ter um lado de estimular a criatividade, né? Que ocorre, né? Bem, depois disso, a gente acabou lançando um manifesto, mas a coisa não teve muito impacto. Aí a gente acabou se dispersando, cada um foi para um lado, mas o Anthony Herman, que era um antropólogo da Unicamp, filho de ingleses, e muito envolvido com a questão da antropologia, né, do uso de substâncias, substâncias que alteram a percepção, psicoativos, isso. Ele acabou me convidando para... Ele estava indo embora para a Inglaterra e ele tinha armado para escrever um livro, uma coletânea de textos sobre a questão da maconha na história do Brasil e na atualidade. Como ele foi embora, ele deu para mim essa tarefa, então eu fui lá na Biblioteca Nacional do Rio, pesquisei os textos históricos sobre, né, tem um volume sobre maconha da década de 50, um volume bem grosso, não sei se você conhece, você deve conhecer, né? É um livro bem legal, e lá eu escolhi uns 3 textos, os mais bacanas, né, contando do uso da maconha lá em São Luís, né, no final do século XIX, em Alagoas, os médicos falando sobre isso no começo do século. Então tem muito material interessante sobre isso, né. E acabamos publicando esse livro. Eu acabei não trazendo porque eu não vinha para cá, porque eu tinha outro compromisso, mas chama de Amba Sarabamba, né. Então são vários textos sobre essas questões. E depois, enfim, cada um foi para um lado e agora, 30 anos depois, né? Bem, eu fumo maconha assim de vez em quando, né? Eu acho que uma coisa importante é a moderação, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tento, né, transmitir para meus filhos no final eu queria fazer um gancho com isso. Mas antes de fazer esse gancho, os meus interesses atuais, né, eu acabei virando um filósofo da ciência. Um filósofo da ciência não é exatamente um historiador da filosofia, né, nos moldes mais usuais aqui, né, no departamento. Eu estou mais interessado em questões atuais da ciência, né. E uma dessas questões é o problema da consciência. É um problema que às vezes demora para a gente entender qual é a questão mesmo, né? Qual é o problema? Mas, basicamente, é um problema que surge no contexto científico materialista. No contexto que tenta entender o ser humano como um corpo material, né, com substâncias químicas, com organizações complexas, que tenta entender como que surge a consciência nesse pedaço de matéria, altamente organizado e complexo. Como que surge a subjetividade. Claro, nas ciências humanas, em geral, a subjetividade, ou na filosofia, pelo menos, a subjetividade é um ponto de partida. Então, não se coloca a questão como explicar a partir, né, da ciência. Não se coloca essa questão. Mas da perspectiva da neurociência, né, da biologia molecular, enfim, é uma questão que é colocada. Qual é o problema da consciência? Esse é o problema. Como explicar a consciência a partir da físico-química, biologia, etc. E é um problema que não tem solução. Não se encontrou uma solução a esse problema, né? Claro, você vai perguntar para o cientista, o neurocientista, você fala assim, e o problema da consciência? Ele vai falar assim, como assim? Você fala, não. Por exemplo, um robô que é super perfeito, tem um circuito super bem, que consegue andar, um androide que reage, que conversa, que age que nem um ser humano. Ele não tem consciência. Você diria para ele, né? Porque o ser humano tem consciência, mas o robô não tem. Às vezes a resposta do cientista é, puxa, mas qual é a diferença? Qual a diferença entre um ser humano e um robô androide perfeito que um dia talvez seja construído? Às vezes o próprio cientista não parou para pensar que, na verdade, existe uma diferença assim. Que é, quando a gente, por exemplo, vê cores, a gente está vendo uma qualidade
né, aquela camisa da Portuguesa ali, gloriosa Lusa, eu estou vendo ali uma verdura, uma vermelhidão, né, que é significativa, eu estou presenciando ela, e eu sei que um robô que simplesmente reage aos comprimentos de onda da luz, não está sentindo isso que eu estou sentindo. Está reagindo, mas não está sentindo. Né? Então, se eu sou realmente, se meu cérebro, se meu corpo é um montão de coisas, sei lá, químicas, etc., como é que surge a consciência? Então, esse é um problema que é colocado. Claro, você pode responder. Esse problema não tem solução. Se você acredita que o espírito, que a alma é independente da matéria, você provavelmente vai dizer, não, essa consciência está no espírito, na alma. Quando o corpo morre, a alma vai sobreviver e vai levar embora essas ideias. Mas de uma perspectiva mais materialista, que acredita que na morte do corpo, a alma também desaparece, aí essa questão se torna mais aguda. Né? Mesmo assim, alguns materialistas dizem que esse problema não tem solução. Outros oferecem diferentes perspectivas, mas nenhuma teoria ainda chegou na chave. Não se sabe, tem uma chave ou várias chaves que não são conhecidas por ninguém, né? Nem pelo Nicoleles, né, que é o grande neurocientista brasileiro. Bem, então, é um problema tão grande e que deve ser abordado a partir de diferentes direções. Então, do ponto de vista da filosofia, a esperança é que a filosofia possa contribuir para esse tipo de problema também. Né? E um dos pontos importantes nesse tipo de discussão é a atuação das substâncias que alteram, né, a mente. Como que uma substância da ayahuasca, que é muito parecida com a serotonina, como é que ela altera de tal maneira a consciência? Como isso é possível? O que é a consciência final? Então, certamente, provavelmente os estudos sobre essa questão do problema da consciência vão envolver estudos sobre como que agem, né, as substâncias alucinógenas. Então, essa é a questão que é uma das questões que me interessa muito. Né? Para finalizar, eu estou um pouco por fora das leis, né, mas eu sei que hoje em dia, de certa forma, a descriminalização da maconha que a gente lutava há 30 anos atrás, de certa forma ela foi atingida, né, no sentido de que, até onde eu sei, as pessoas não são presas pelo porte de pequenas quantidades. Né? Elas levam uma multa, podem ser detidas talvez, mas não, a gente já atingiu um patamar um pouco mais razoável. Né? Mas a questão de plantar, né, a maconha, eu acho que ainda está meio nebuloso. Né? Acho que depois a gente vai poder talvez ver algumas coisas sobre isso, mas o que eu queria colocar é o seguinte, existe o problema do consumo de maconha, o problema de estar alimentando o tráfico. Né? Claro, isso é um problema, está ligado ao fato de ser proibido, quer dizer, não é minha culpa se eu maconha, não é minha culpa que o traficante está enriquecendo, em parte é minha culpa, eu tenho uma responsabilidade parcial, mas é apenas parcial. Agora, seria muito legal se esse poder dado ao traficante pudesse ser diminuído, e a saída para isso seria lutar para deixar mais claro quais são os direitos com relação ao plantio doméstico. Né? E o plantio doméstico, ele faz sentido, porque tem um problema, né? Se você consome maconha todo dia, o plantio doméstico não vai suprir todas as necessidades, mas a moderação, né, que eu acho que tem várias virtudes, que eu acabei não falando quais são, mas é mais ou menos óbvio, né, que você fumar só de vez em quando valoriza aquele momento, o barato fica mais intenso, depois você volta a uma situação sem estar sob o efeito, você consegue, enfim, você vai ter uma vida mais plural, com mais riqueza. Né? Então, numa perspectiva de moderação, você pode até chegar num estágio em que o plantio doméstico satisfaz as suas necessidades que não são muito constantes. Né? Então, eu acho que essa é uma questão em termos jurídicos